aconteceu durante a maior guerra da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. E o resumo será rápido, muito rápido, para que em poucos minutos você saiba tudo o que aconteceu. Como dissemos, a Segunda Guerra Mundial é o maior conflito da história. Deixou entre 50 e 70 milhões de mortos e dezenas de países estiveram envolvidos de uma forma ou de outra. Um evento que mudou o mundo e a história para sempre e que foi a última grande guerra na Europa. A Segunda Guerra Mundial teve dois blocos que lutariam até a morte. Por um lado, as potências do eixo lideradas pela Alemanha, Itália e Japão, e por outros aliados liderados pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha e, sobretudo, a União Soviética, que não teve escolha a não ser concordar com os aliados para neutralizar o avanço das potências do eixo. A origem da Segunda Guerra Mundial remonta ao final da Primeira, quando os países vitoriosos impuseram o Tratado de Versalhes aos países perdedores. Este tratado humilhou a Alemanha e a condenou a uma grande crise em que a população se radicalizou contra potências estrangeiras. Entre toda essa população revoltada, apareceu um líder, Adolf Hitler, que logo tomou as rédeas do governo alemão, primeiro vencendo as eleições e depois estabelecendo um regime ditatorial. Hitler violou o Tratado de Versalhes, iniciando uma fase de expansionismo e rearmamento, matando qualquer um que se opusesse a ele. Dessa forma, desafiando as potências democráticas, especialmente Inglaterra e França, a Alemanha invadiu a Áustria e a Tchecoslováquia. Seu próximo objetivo era acabar com a humilhação do corredor de Danzig, pertencente à Polônia, que separava o território alemão em duas partes. A posição alemã era clara: Danzig ou guerra. A resposta dos democráticos foi clara: guerra. Em 1º de setembro, a Alemanha invadiu a Polônia. A França e a Inglaterra deram a Hitler 2 dias para se retirar. O prazo acabou e a Alemanha não se retirou. Então Inglaterra, França e a maioria dos países da Commonwealth imediatamente declararam guerra à Alemanha, iniciando a Segunda Guerra Mundial. No início, o Wehrmacht, ou seja, o exército regular alemão, não estava sendo muito eficaz, mas a Alemanha tinha um as na manga. Antes do ataque à Polônia, a Alemanha havia assinado o Pacto Molotov-Ribbentrop, um pacto de não agressão com a União Soviética. Sim, certamente você está pensando que união estranha. Pois bem, esse pacto tinha uma cláusula secreta, que estabelecia a divisão da Polônia entre a Alemanha e a União Soviética. Com os alemães pressionando os poloneses, em 17 de setembro de 1939, a União Soviética atacou a Polônia pelo leste, e as defesas polonesas entraram em colapso, incapazes de manter duas frentes ao mesmo tempo. A Polônia caiu em menos de um mês e foi dividida entre a União Soviética e a Alemanha. Após a conquista da Polônia, quase não houve movimentos agressivos entre a Alemanha, a França e a Inglaterra. No entanto, a União Soviética atacou a Finlândia, temerosa do bom relacionamento daquele país com a Alemanha, na qual não confiava apesar do pacto. A superioridade numérica soviética, até 10-1, mal conseguiu quebrar as defesas finlandesas, e a chamada Guerra de Inverno foi dolorosa para o Exército Vermelho. No entanto, a Finlândia não conseguiu vencer a guerra, e após uma grande ofensiva soviética que quebrou a linha finlandesa, concordou em negociar uma rendição com a União Soviética, pela qual a independência da Finlândia foi mantida em troca de uma série de territórios. Agora de volta à Alemanha. A Alemanha se alimentava do ferro que vinha da Suécia, vital para a construção de aviões, navios e veículos blindados. Para garantir a rota do ferro, a Alemanha decidiu invadir a Dinamarca, que se rendeu quase sem resistência, e a Noruega, que lutou, mas não resistiu ao empurrão alemão. Além disso, a Noruega foi fundamental, pois seria a base alemã para atacar o Ártico e o Mar Báltico. Por sua vez, os poderes democráticos estavam esperando. Apenas um tímido ataque de intimidação francês foi realizado durante os primeiros meses da Segunda Guerra Mundial. Em 10 de maio de 1940, começaram as hostilidades. Preparando-se para atacar a França, Hitler decidiu agir e tomar a Bélgica e a Holanda, ambos os países caindo rapidamente. A França havia construído uma grande linha defensiva impenetrável, que guardava sua fronteira, chamada de Linha Maginot. Então era previsível que a Alemanha atacasse a França através da Bélgica, acreditando que nenhum ataque poderia atravessar a Floresta das Ardenas, localizada entre a Linha Maginot e a área onde os aliados pensavam que a Alemanha atacaria. Mas a França estava errada e o exército anglo-francês que defendia a entrada pela Bélgica foi emboscado, graças a uma nova estratégia alemã chamada Blitzkrieg, que aproveitou a velocidade e a mobilidade dos tanques alemães. Mas Hitler cometeu um erro fatal ao enviar seus soldados para se reorganizar em vez de aniquilar o exército que esperava ser evacuado nas praias de Dunkerque. Embora a Luftwaffe, a aviação alemã, tenha bombardeado a evacuação, a maioria dos soldados chegou à Inglaterra, claro, deixando um grande saque nas praias de Dunkerque.
Após esta ação, a conquista da França foi praticamente imediata. E ainda mais quando a Itália entrou na guerra ao lado da Alemanha, atacando a França pelo sul. A França se rendeu em 22 de junho de 1940. A Alemanha ocupou o norte da França e estabeleceu um regime fantoche no sul, a França de Vichy. Após a queda da França, foi a vez da Inglaterra. Hitler, encorajado pela queda da França e confiança cega na Luftwaffe liderada por Hermann Göring, decidiu realizar uma série de operações aéreas contra a Inglaterra, destruindo seus aeroportos, fábricas e portos, o que ficaria conhecido como a Batalha da Grã-Bretanha, uma das chaves da Segunda Guerra Mundial. Além disso, estabeleceu um bloqueio da ilha por mar, com centenas de submarinos chamados U-boats, que afundavam qualquer navio que se aproximasse da Inglaterra. Foi quando os britânicos, que estavam à beira do colapso, decidiram fazer um pequeno bombardeio em Berlim. Hitler, furioso com o ataque à capital do Terceiro Reich, ordenou uma mudança de tática, começando a bombardear cidades inglesas e, paradoxalmente, conseguindo salvar a Inglaterra, já que a RAF, a Força Aérea Inglesa, teve apenas tempo suficiente para se reorganizar. Depois de quase um ano lutando praticamente sozinha, a RAF conseguiu prevalecer no céu. E a conquista da Inglaterra foi adiada indefinidamente, sendo este o primeiro revés da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Em setembro de 1940, tropas italianas na Líbia atacaram o Egito, controlado pelos britânicos, mas foram derrotadas. A mesma coisa acontece na tentativa italiana de conquistar a Grécia. A Alemanha enviou a força conhecida como Afrika Korps para combater a Líbia. Ao seu comando, a raposa do exército, Erwin Rommel. A Alemanha também invadiu a Iugoslávia e a Grécia, onde os italianos estavam com problemas, com a ajuda da Bulgária. Ambos os países foram completamente conquistados em apenas um mês. Para obter recursos para atacar a Inglaterra novamente, a Alemanha decidiu finalmente atacar a União Soviética, embora mais tarde do que gostaria, por causa das campanhas na Grécia e na Iugoslávia. A Operação Barbarossa, como foi chamado o ataque, tornou-se uma das maiores operações da história e outra das chaves da Segunda Guerra Mundial. Nada mais, nada menos do que 3 milhões de homens vindos da Alemanha, Itália, Romênia, Eslováquia, Hungria, Croácia e Espanha, que contribuíram um pouco mais tarde para a chamada Divisão Azul. A operação consistiu em 3 grupos de exército. O do norte conquistaria Leningrado, o do centro Moscou e o do sul Kiev. Após a Batalha de Kiev, o grupo sul alcançou seu objetivo. O norte chegou a Leningrado, mas em vez de conquistá-lo, a Alemanha decidiu começar com o cerco de Leningrado, o maior e mais mortífero da história. O grupo do Exército Central foi repelido às portas de Moscou. O inverno teve um papel muito importante, pois o exército alemão não dispunha de equipamentos e materiais contra o frio. Além disso, a assinatura de um pacto de não agressão entre o Japão e a União Soviética permitiu que Stalin trouxesse suas divisões siberianas que protegiam o leste de seu território. Por sua vez, o Japão sofreu um embargo de petróleo e a exigência de retirada de suas tropas da China por parte dos Estados Unidos e da Inglaterra. Mas o Japão, ignorando essas exigências, preparou-se para a guerra. O Japão entraria na Segunda Guerra Mundial em 7 de dezembro de 1941, por meio de um grande ataque aéreo contra a base americana em Pearl Harbor, que representou um sucesso retumbante para os japoneses. O ataque a Pearl Harbor foi seguido por ataques em vários pontos do Sudeste Asiático, todos concluídos com sucesso. Hitler, acreditando que a entrada do Japão na guerra poderia ajudá-lo no fronte russo, declarou guerra aos Estados Unidos, que fizeram o mesmo com o Japão e a Alemanha. Agora sim, o conflito é completamente global. A Segunda Guerra Mundial estava em fúria. O mundo estava em chamas e as potências do eixo avançavam na Rússia, no norte da África e no Oceano Pacífico, e os submarinos alemães dominavam o Atlântico. As coisas não pareciam boas para o lado aliado, que foi criado oficialmente em 1º de janeiro de 1942. No entanto, em novembro de 1942, o grande golpe de sorte chegaria para o lado aliado. Um submarino alemão capturado manteve sua máquina Enigma intacta, encarregada de decifrar mensagens alemãs criptografadas. Graças ao estudo desta máquina, os aliados puderam conhecer todos os movimentos das tropas alemãs. Pouco antes, em junho de 1942, os japoneses haviam sofrido um duro golpe na Batalha de Midway, onde 4 de seus porta-aviões foram afundados pelas forças americanas em poucos minutos. Da mesma forma, em 7 de agosto, começou a Batalha de Guadalcanal, que duraria 6 meses, e na qual as tropas americanas e australianas derrotariam as hordas japonesas em terra.
Com essas duas batalhas, o lado aliado parou definitivamente o avanço japonês no Pacífico. Finalmente, boas notícias para os aliados. Enquanto isso, na Europa, Hitler planejava uma grande ofensiva. A Alemanha precisava de petróleo e planejou um grande movimento de pinça com um grupo de exércitos da Frente Russa Sul e o Corps da África, a fim de capturar completamente a região do Cáucaso rica em petróleo. Para fazer isso, o grupo de exército do sul da Frente Russa foi dividido em dois. Uma parte atravessaria o Cáucaso, enquanto a outra atacaria a grande cidade de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado, a mais sangrenta da história, começou em 23 de agosto de 1942. O Afrika Korps avançava pelo Egito em direção ao Cáucaso, quando foi parado pelas tropas aliadas na Batalha de Alamein, em novembro de 1942. O Afrika Korps, em menor número, foi derrotado e forçado a se retirar para a Líbia. Essa vitória fez com que os aliados, 5 dias depois, invadissem a Argélia e o Marrocos, que estavam nas mãos da França de Vichy. Sim, o governo fantoche que Hitler havia colocado na França, abrindo uma nova frente na África. O Afrika Korps foi forçado a se retirar para a Tunísia, em retaliação à passividade das tropas francesas de Vichy e para proteger a costa sul da França. Hitler decidiu invadir seu território e anexá-lo à Alemanha. Em Stalingrado, as coisas não pareciam muito melhores para a Alemanha. A cidade em ruínas tornou-se uma verdadeira ratoeira, na qual milhares de homens morriam diariamente. A Wehrmacht controlava 90% da cidade, mas Zhukov, um grande general soviético, preparou um movimento de pinça com o exército que ele havia reunido secretamente e conseguiu cercar todo o 6º Exército Alemão e o 4º Exército Panzer. As defesas alemãs foram rompidas nos flancos, onde estavam localizadas tropas romenas, húngaras e italianas mal treinadas e menos bem equipadas. No total, cerca de 600 mil alemães foram cercados. E Paulo, seu general, rendeu-se em 3 de fevereiro de 1943. A Alemanha teve que ficar na defensiva e retirar suas tropas do Cáucaso, sendo este o verdadeiro ponto de virada da Segunda Guerra Mundial. Em Varsóvia, o gueto judeu se levantou em armas, e após 4 semanas de intensos combates, as forças alemãs venceram a revolta, reduzindo o gueto a cinzas. Em 13 de maio de 1943, os aliados entraram na Tunísia, levando 250 mil prisioneiros italianos e alemães, deixando a África livre das forças do eixo. Enquanto isso, no verão de 1943, os alemães restabeleceram a frente e planejaram uma grande contraofensiva com um objetivo: Kursk. Assim começou a Batalha de Kursk, a maior batalha de tanques da história, que terminou com um empate técnico e um grande banho de sangue. Imediatamente depois, os aliados desembarcaram na Sicília, levando-a em apenas um mês. O regime de Mussolini entrou em colapso e ele foi preso e depois enforcado, levando Hitler a encerrar a Batalha de Kursk e decidir invadir seus aliados italianos para garantir a defesa da Itália continental. Para isso, preparou a linha Gustav, que resistiu implacavelmente até que os aliados conseguiram quebrá-la na Batalha de Monte Cassino. Em janeiro de 1944, as forças do Exército Vermelho, tendo retomado seu avanço após a Batalha de Kursk, finalmente levantaram o cerco de Leningrado. Iniciaram um avanço lento, mas imparável em direção a Berlim. Para apressar o fim da guerra e tirar a pressão da União Soviética, os aliados decidiram realizar o desembarque da Normandia, a maior operação anfíbia da história, que envolveu também uma batalha de inteligência, com exércitos falsos, tanques infláveis, espiões e muitas outras coisas. A operação foi concluída com sucesso retumbante e sobrecarregou as defesas alemãs. A França caiu rapidamente, sendo Paris libertada pelos espanhóis de La Nueve, formada por voluntários republicanos. Pouco tempo depois, a União Soviética lançou a Operação Bagration, com 2,5 milhões de homens, a fim de libertar a Bielorrússia. Os aliados alemães foram caindo aos poucos, exceto Japão e Hungria. A Alemanha lançou uma última ofensiva desesperada em dezembro de 1944 com o objetivo de tomar Antuérpia, que ficaria conhecida como a Batalha do Bulge, e que, apesar do sucesso inicial alemão, logo se inclinou para o lado aliado. A Alemanha havia gasto grande parte de suas últimas reservas nesse ataque. Agora, nada poderia impedir a queda de Hitler. No leste, Varsóvia foi libertada em 17 de janeiro, e o Exército Vermelho marchou continuamente sobre Berlim. Dias depois, em 27 de janeiro de 1945, Auschwitz foi libertado pelos soviéticos. Este local foi o maior campo de extermínio alemão,
e o expoente máximo de uma imensa rede de campos de extermínio, trabalho e concentração, em que se estima que morreram 11 milhões de pessoas, das quais 6 milhões eram judeus, por motivos raciais, políticos, étnicos, religiosos ou outros. No Pacífico, os Estados Unidos também estavam avançando em direção ao Japão. Em 26 de março de 1945, os Estados Unidos tomaram completamente a ilha de Iwo Jima, sendo esta batalha uma das maiores demonstrações de resistência dos japoneses em todo o conflito. Berlim era defendida por crianças, mulheres, veteranos da Primeira Guerra Mundial e membros fanáticos das SS. Durante a Batalha de Berlim, a cidade resistiu um pouco dado seu estado, mas sua queda foi inevitável. Hitler, desesperado, suicidou-se junto com sua nova esposa, Eva Braun, em 30 de abril de 1945. Poucos dias depois, o Marechal Keitel assinou a rendição da Alemanha. A Segunda Guerra Mundial havia terminado na Europa. Na Batalha de Okinawa, as tropas japonesas desesperadas fizeram os aliados perceberem que sua vitória seria cara, especialmente com os kamikazes japoneses cometendo suicídio ao colidir seus aviões contra navios americanos. Por causa disso, o governo dos Estados Unidos decidiu iniciar uma grande campanha de bombardeio contra alvos militares e a população civil japonesa. Esta campanha chegou ao fim quando os Estados Unidos lançaram 2 bombas nucleares em 2 cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Por sua vez, a União Soviética atacou com sucesso as tropas japonesas perto de seus domínios. Depois disso, o Japão se rendeu. Agora sim, em 14 de agosto de 1945, a Segunda Guerra Mundial estava completamente terminada. O que você acha que foi a chave para a Segunda Guerra Mundial?